Olá, nós estamos no ar com mais um programa Sala de Imprensa, hoje 25 de novembro de 2014. Temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio da TV Sudeste Gedson Merizio. Ele foi candidato a deputado federal, teve 17.075 votos em Guarapari, próximo dos 16 mil votos. Ele é casado, pai de 2 filhos, e nós vamos conversar com ele sobre vários assuntos, em especial política, o seu futuro político, o que ele acha, quais são os seus planos e projetos. Vamos conversar também com o nosso colega de bancada, como sempre, você já acompanha aí Antonino Simões de Campos, do jornal Hora da Gente, você já vê aí também no vídeo. Nós vamos começar, Antonino, hoje pela autoridade, né? É verdade. Boa noite, Gedson, tudo bem? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Antonino. Uma boa noite a todos. Boa noite. Antonino, seus cumprimentos. Bom, eu quero cumprimentar aqui o Gedson, né, que nós já estivemos trabalhando junto lá na Assembleia Legislativa, junto com o Rodrigo Chamon, já é um companheiro, um amigo de longas datas. E para nós aqui, né, da Sala de Imprensa, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, né, nesse dia aqui importante para a sociedade guarapariense, de conhecer alguma coisa mais além do que ele pensa que sabe, mas que o povo precisa saber do futuro político, né? Gedson, uma coisa que é muito marcante a gente ver na sua vida, que você expressa, inclusive agora a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, e um dos assuntos que você falou bastante foi de igreja, né? Antes da gente falar de política, vamos falar da igreja. Como é que é estar vereador e ser uma representação, uma liderança religiosa como você é hoje, reconhecidamente em Guarapari? Como é que se concilia essas duas coisas? Para mim assim, Fabiano, eu não tenho muita dificuldade em conciliar, mesmo porque eu tenho uma vida já de serviço dentro da igreja de muitos anos, de décadas. E antes de eu ser político, eu sempre fui igreja. Eu sou filho da Igreja Católica Apostólica Romana. Então tenho a alegria e o orgulho de dizer sou político. Mas antes de ser político, eu sempre fui um cristão, né? Independente da denominação religiosa, mesmo porque eu sempre estive muita vontade em todas as denominações religiosas, sempre celebrando junto também com outras denominações religiosas. Então, assim, eu levo com muita tranquilidade, sem muito esforço para que isso possa acontecer. Mas talvez eu não tenha me expressado corretamente na pergunta, no questionamento. O que eu digo é assim, porque você sabe que existe uma rejeição à figura do político muito grande, né? Então você colocou foi até bom você fazer essa colocação e eu ter me equivocado talvez na pergunta, porque você já disse, antes de ser político eu já era igreja. Isso. Então, porque muita gente fala assim, fulano está escondendo atrás da igreja para ser político, não é? Usou a igreja para ser político, na verdade você já é igreja há muito tempo. Então a pergunta talvez mais correta, mais objetiva seria, como é que as pessoas da igreja te veem hoje como político? Eu sou membro da paróquia de São Pedro. Então eu tenho uma vivência muito que diária na paróquia de São Pedro. Então diariamente as pessoas me veem ali e eu prego muito em toda Guarapari. Então as pessoas acabam me vendo sempre dando palestra em todas as outras paróquias. Por exemplo, esse final de semana mesmo que passou, eu estava dando palestra em 2 outras paróquias e também na nossa paróquia. Então assim, eles me veem sempre. Esses que me veem sempre têm uma visão, né? Mas eu parto do princípio assim, as pessoas têm um coração muito ferido quando se trata de política. Um coração magoado, um coração ferido, um coração decepcionado. E por isso acaba errando no seu julgamento. E quando erra no julgamento, eu tenho a compreensão do erro que eles estão fazendo quando julgam. Sabendo que por trás de tudo isso existe um coração extremamente decepcionado por ter confiado em alguém em algum momento e essa pessoa ter decepcionado. Então eu sou político há 2 anos, né? Eu sou pregador da igreja há 25 e eu sou político há 2. Então acho inadmissível e incompreensível uma pessoa chegar para dizer que eu em algum momento tenha usado da igreja para isso. Muito pelo contrário. Sempre costumo dizer que a igreja que sempre usa muito de mim e me gasta muito. E eu me gasto na igreja com muita alegria. Ali eu me encontro. Sabe, ali é a minha alimentação, ali é meu frescor espiritual, ali é a alegria que eu busco quando eu me deparo com tristeza,
com o coração decepcionado, um coração sem esperança, é ali que eu encontro, é nas pessoas que estão ali que eu encontro todo esse conforto. Então, assim, tem os dois lados, mas muitos que falam porque não conhecem, porque não vê o serviço, porque não me vê ali presente. Então, assim, e eu sou muito tranquilo quanto a isso, né? Tenho estado ali sempre e muito pouco provável que eu saia. Agora, tem um outro detalhe. Você parece que tem um irmão que é padre, né? Tenho. Como que é o nome dele? Padre Eduardo. Está em Itapemirim, na diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Em Itapemirim, mas... Itapemirim, né? Só para eu passar a palavra para o Antonino, para finalizar essa minha primeira participação com você aqui, a família, como é que foi? Você candidato, você já tinha trabalhado com o Rodrigo Chamon no gabinete, né? O Antonino já colocou aqui na fala inicial dele, mas e a família? Assim, agora eu deixo de ser assessor legislativo e quero ser você candidato a um cargo. Como que a família viu? E assim, a família como um todo, mas especialmente a esposa, os filhos, como é que foi essa recepção? A Renata tem uma grande compreensão do chamado que eu tenho. Tenho a política como uma vocação, Fabiana e Antonino. E ela tem que ser uma vocação, ela precisa de ser uma vocação. Renata foi percebendo isso ao longo de toda a minha história de vida com ela, que nós já estamos próximos de 20 anos. Então ela percebendo isso, num primeiro momento, causou um medo, causou um espanto. E eu iniciei a minha vida política lá no primeiro processo eleitoral de seu Antônio Gotardo, quando eu coordenei a primeira campanha dele, onde ele saiu vitorioso, onde nós fizemos o show do Padre Antônio Maria, que ficou marcado aquela eleição aqui no nosso processo. Aquilo foi tudo eu que preparei, eu que fiz aqueles momentos. Então, assim, ela sempre teve uma clara compreensão do chamado e da vocação que tenho, por isso ela sempre me apoiou muito. Mas eu não a misturo na política e ela também não gosta de se misturar. Eu acho que, na verdade, é uma autodefesa minha, de proteger a minha esposa e de proteger os meus filhos. E eu tenho recebido, assim, com muita alegria, porque meus filhos estudam. E dentro da escola, quando as pessoas não conhecem, acaba também julgando o político. Coloca todo mundo no meio balaio, né? Coloca todo mundo numa mesma cova rasa. E eu tenho a grata alegria de dizer que os meus filhos nunca tiveram essa experiência ruim dos exemplos que o pai tem dado. E nem a minha esposa também, que é bancária num banco federal. Então, assim, nunca tiveram essa experiência. Então sinto dela e deles também um orgulho, uma alegria da função que eu exerço hoje no município. O que a gente vê, Gedson, é que a política é uma extensão do seu trabalho dentro da própria igreja. Isso. Porque você, na realidade, você está ali como servidor público e procurando fazer o melhor para a cidade e confortando ela também, né? Mais ou menos a gente... O Papa, Antonino, agora falou recentemente de que a política é a forma mais abrangente e rápida de se fazer caridade, mais eficaz de se fazer caridade. Então, quando as pessoas compreenderem isso, que a política ela é uma ferramenta de caridade, de construção de uma sociedade melhor, né? Aí nós vamos justamente trabalhar em prol daquilo que é a política que nasce lá da Grécia, que vem do polis, que é da cidade, de ter um olhar cuidadoso com o cidadão. Né, de preparar essa cidade para que o povo possa viver melhor aonde habita. E esse é o sonho que nós temos, esse é o sonho que eu tenho, essa é a missão que eu tenho buscado. Agora, eu fiquei muito surpreso e fiquei até bastante contente com a sua votação dentro de Guarapari, que você teve praticamente 16 mil votos aqui. Isso. Né? E eu vi assim o trabalho da igreja, como já foi comentado aqui, que eu falei que a igreja foi muito importante, a igreja católica, muito importante para você conseguir isso, conseguir esse resultado nas eleições. Porque, na realidade, você deve ter gastado pouco. Muito pouco. Muito pouco. Eu acredito que você gastou muito pouco. Então eu vi assim, uma mobilização muito grande da comunidade católica em te eleger. A gente vê, por exemplo, o Edson, ele teve 20 mil votos dentro de Guarapari, mas a gente sabe que ele gastou 1,5 milhão, por aí, mais, para poder conseguir esses 20 mil votos. Carlos João, por exemplo, ele nunca teve cargo nenhum, nem de vereador, nem de prefeito, nem de secretário, nem nada. Ele surgiu do nada e ele teve 10 mil votos.
Então, ele criou uma identidade, um perfil, uma liderança dentro de Guarapari sem ocupar posto nenhum. Ele criou uma simpatia popular. Você, por exemplo, o Gedson, com essa influência toda, numa composição política, porque você sabe, a própria política não é que às vezes você queira, mas há necessidade de você galgar novos horizontes. Por exemplo, se você tiver que vir a ser um candidato a prefeito, você comporia com algumas lideranças, por exemplo, eu poderia mostrar aqui o Von, o Orly ou o Edson Magalhães. Qual desses três você poderia, no seu perfil, compor com eles numa eventual lançamento de uma candidatura a sua prefeito? Só fazer um adendo à sua pergunta. Ele perguntou com qual desses você comporia. Isso. Eu pergunto, você comporia com alguém? Eu entendo assim, política ela é uma construção, né, Antônio? E se você não constrói, você não tem um caminho muito fértil, um campo muito fértil preparado para você alcançar os seus objetivos no meio político. Eu acho que política se faz com composições, não tenha dúvida nenhuma disso. Então, por qualquer um deles e até outros. Eu só acho assim, o olhar principal precisa de estar em Guarapari. Nós precisamos, de alguma forma, tirar Guarapari de toda essa crise que nós estamos vivendo economicamente. E a vivemos, Fabiano, muito provavelmente por falta de força política que nós não temos. Nós precisamos de ter força política no município para atrairmos investimento para cá e para justamente nós levarmos emprego e levarmos renda para as famílias de Guarapari. E aí é um pai e uma mãe que vai ter a dignidade de comprar arroz e feijão e colocar na mesa do filho no final do dia para alimentar a sua família. Então, partindo do princípio que nós tenhamos que ter um olhar em Guarapari, e aí aquilo que eu aprendi com a vida, eu acho que nós temos que buscar união. Guerra não leva absolutamente a lugar nenhum. Nós temos que achar uma forma de nos unirmos, tendo um olhar principal em Guarapari. Um olhar principal no cidadão de Guarapari. Para nós podermos definitivamente gerarmos emprego, gerarmos renda no nosso município. Termos as escolas profissionalizantes no nosso município. Preparar as nossas crianças para o mercado que está surgindo, que é um mercado imenso, que está surgindo na próxima década. Voraz. Então nós precisamos de estar preparado. Mesmo que as forças que convergem de forma, cada uma para um lado, mas nós precisamos de tirar isso, ter um olhar em Guarapari e podermos nos unir. Então assim, eu acredito nisso. Então respondendo, em qualquer um desses nomes e até outros nomes que podem surgir, mesmo porque nós temos 2 anos ainda para um processo eleitoral, podem surgir outros nomes. Nós temos que aprender, a classe política de Guarapari precisa de aprender a fazer conjecturas. E nós precisamos de ter um olhar naquilo que o Estado está vivendo. Porque as forças estaduais é que vai ditar muito das regras que nós teremos no município. Por exemplo, quem disse que a eleição estadual ainda não vai ter reflexo nas eleições municipais em 2016? Bobo é aquele que acha que o reflexo ainda das eleições que acabou agora de Estado não se refletirá nas eleições de 2016. Então tem um campo fértil aí para se caminhar, mas o meu olhar principal está em Guarapari e na sociedade de Guarapari. Agora, aproveitando tudo, nós estamos já começando a iniciar um processo para 2016. Agora, você era muito ligado a Gotardo. E Gotardo nasceu como uma liderança espontânea dentro da igreja, também você está indo para o mesmo caminho. E o Gotardo hoje, a gente sabe que ele está muito acamado e mal e foi consequência dessa política. Como que você vê esse cenário do Gotardo e um cenário seu de futuro? Acho que foi importantíssimo o processo de seu Antônio em Guarapari, Antônio. Porque se nós lembrarmos o primeiro mandato de seu Antônio, nós se voltarmos às nossas imagens há anos atrás, nós vamos lembrar que nós tínhamos uma prefeitura que estava com 9 meses de salário atrasado. Nós vamos lembrar que na hora que seu Antônio assumiu, 1º de janeiro de 2001,
nós estávamos há meses sem recolher lixo e a Praia do Morro tinha pilha, montanhas de lixo. É verdade. Onde teve que se fazer um convênio com a Prefeitura de Vitória, um multirão emergencial, para que nós pudéssemos em uma semana deixar a cidade limpa. Então aquele primeiro mandato do seu Antônio foi extremamente primordial para que nós tivéssemos um equilíbrio econômico e financeiro do município. A economia não é difícil de você lidar com a economia. Se nós pensarmos na nossa casa, nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. A prefeitura ela veio há décadas sempre gastando mais do que era possível. E aí surge a Lei de Responsabilidade Fiscal justamente em 2001, para que pudesse, seu Antônio ele vai justamente iniciar um mandato com a inovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então houve um equilíbrio financeiro, fiscal, econômico do município. Isso foi extremamente importante para nós vivermos aquele momento de grandes obras saneou o município. Ele saneou o município e depois do município saneado e passando as dores de poder você enxugar, fechar a torneira para poder juntar recursos e aplicar os recursos, isso foi aplicado depois no mandato seguinte, justamente aí do Edson Magalhães, que foi um momento do Brasil ímpar, um céu de brigadeiro que a economia vai tratar. Agora, a gente tem que tirar o chapéu para o Antônico Gotardo, porque tinha muita gente que precisava receber, empreiteiras, o pessoal mesmo, que já não estava mais dentro da prefeitura, mas tinha direito, e ele conseguiu sanear, pagar todo mundo, não é isso? O primeiro mandato do seu Antônio foi um mandato de fechar a torneira e de pagar as dívidas, porque aí você tinha crédito. Entende? Senão você fica com essas dívidas, você não conseguia ir num posto de gasolina e abrir uma ficha no posto para colocar gasolina nos carros da prefeitura. Então isso foi saneado, o crédito voltou, você passou a ter crédito no mercado e com crédito no mercado você passou a iniciar um processo de desenvolvimento. O que eu falo? A saúde, se ela ficar um mandato de um prefeito sem ter investimento, você, para cobrir a falta do investimento desses 4 anos, você vai levar uma década. Isso é muito grave quando você não tem um administrador que consegue equilibrar as finanças do município. Isso é profundamente grave, altamente grave. Então o senhor Antônio conseguiu no primeiro mandato dele equacionar isso e a partir daí Guarapari passou a ter um processo de investimento nas suas contas públicas. Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, sala de imprensa, hoje dia 25 de novembro de 2014, nós estamos ao vivo. Para você que chegou agora, né, e não perdeu o primeiro bloco, não tem problema, você tem ainda os outros 3 blocos para a gente acompanhar a gente aqui nessa conversa, nesse debate aberto com o Gedson Merizo, o vereador Gedson Merizo, foi candidato a deputado federal, teve 17.075 votos. A gente está trocando ideia com ele sobre política, sobre a sua visão do campo político e o primeiro bloco foi muito produtivo. Daqui a pouco a gente volta com sala de imprensa. Até já.